A paz de Cristo, bênção de Deus, que a paz do Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, na sua vida, meus irmãos. Tenha um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus falou fortemente, irmão, para trazer essa palavra ao coração dos irmãos. Eu falei de novo, Senhor, essa palavra, esse assunto, mas não podemos pregar aquilo que queremos, irmãos, mas aquilo que o Espírito Santo, Ele mandar. E Deus pediu para falar sobre a atitude de alguém para com o irmão ou para com a irmã. É muito sério, irmão. E Deus ainda, por amor a você, oh glória, Deus ainda abre sepultura. E Deus estava falando para mim, fala para o meu servo, para a minha serva, que eu tenho visto o tratamento de alguém para com ele e para com ela. E não tem me agradado, oh glória. Irmãos, há uma presença de Deus muito forte. E Deus estava conversando comigo essa madrugada, irmão. Foi mais uma noite que eu não consegui dormir. Irmãos, a fúria do inimigo está muito grande. Ontem, irmão sabe que eu abri outro canal, né? Um novo canal aqui. E, irmão, e esse ontem, à noitinha, como eu fui buscar minha filha, foi removido. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu passei ali, irmão, a falar com Deus. Será que o Senhor não quer que eu pregue nessa plataforma ou só na outras? Irmão, foi uma guerra muito grande. Mas logo cedo voltou de novo, né? Minha filha mandou uma mensagem para o suporte e acabou voltando. Como eu falei, irmão, o diabo só pode ir até onde Deus permitir. Só pode tocar na sua vida até onde Deus permitir. Não pode ir além, irmão. E eu falei, Deus, foi o Senhor que me colocou aqui. Se não é, Senhor, eu não faço. Mas se é, faça segundo a tua vontade. E o que prevalece na minha vida e na sua vida, irmão, é a vontade de Deus. E Deus, irmão, Deus pede para falar, não se preocupem com a atitude de alguém. Porque é minha permissão. Essa pessoa só vai até onde Deus permitir. Satanás só usa essa pessoa até onde Deus permitir. Tem pessoas, irmão, que dá lugar, abre brecha para Satanás usar e gosta de ser usado. Porque é tão maligno quanto um inimigo. Infelizmente tem pessoas assim, irmão, que é usado e gosta de ser usado pelo próprio inimigo. Irmão, Deus estava falando comigo para falar para irmão, para irmã, independentemente quem seja, que esteja te humilhando, te tratando de uma forma que não está agradando a Deus. Irmãos, e Deus pediu para falar da grandeza de alguém. Você não tem noção do amor que Deus tem com a sua vida. Irmãos, quando alguém é áspero, tem pessoas, irmão, que são pessoas difíceis de conviver. E tem pessoas aqui lidando com pessoas difíceis de lidar. Quanto mais você dá amor para alguém, trata alguém bem, tem alguém te tratando, desculpa a palavra,
Tem gente que nos trata abaixo de lixo, com desprezo, com humilhação. E Deus pediu para falar para a irmã aqui que você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem muito ciúme de você. Quando alguém fala algo para você, te diminui, te entristece. Quando você sente na sua alma uma tristeza, o Espírito Santo de Deus, ele é sensível e sente a mesma coisa que você. E Deus pediu para trazer essa palavra, irmão. Ou muda a atitude, ou eu abro a cova. Tem gente sofrendo há muito tempo nas mãos de gente ingrata. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser vizinho, pode ser parente, pode ser o seu patrão, pode ser qualquer um. Se não mudar a atitude contigo, eu boto no leito. E se não reconhecer e não te tratar de uma forma que você mereça, Deus abre a sepultura e joga. Deus não tem problema nenhum de jogar alguém na sepultura. E eu vou te provar na Bíblia que Deus não gosta de ingratidão. Deus espera que a pessoa seja recíproca com você. Tem gente, irmão, que é bondosa. Tem seus defeitos, mas tem um coração bom. Tem um irmão aí que perguntou ontem, né, no comentário, sobre ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? A proteção? Exatamente, meu irmão. Irmãos, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Não é porque você não pregue a palavra que você não é ungido. Você é ungido, sim. Você é um missionário e uma missionária aonde você estiver. Você não precisa abrir a sua boca. As suas atitudes, o seu comportamento diz tudo sobre você. Muitas vezes não precisamos ficar falando, irmão, quem somos. As pessoas veem que tem algo diferente em você. Quando alguém reconhece o Espírito Santo que tem em você, de duas, uma, se está cheio de demônio, vai te perseguir, vai ter ódio de você. Mas se alguém reconhecer que você é preciosa, precioso de Deus, vai te tratar de uma forma que você mereça. Amém, meus irmãos? Irmão, não deixa, tá? O canal aqui é novo, até YouTube liberar o outro. Eu estarei pregando aqui. Vou fazer segundo o Espírito Santo de Deus. E tem irmãos aqui, irmão, que você está sendo maltratado, maltratada, e Deus não está gostando. Como eu sempre falo, Deus está anotando a atitude de alguém para com você. Você não é qualquer um, não, irmão. Às vezes, irmão, achamos que a maneira que as pessoas nos tratam, a gente olha assim, será mesmo que eu não tenho valor? Não tem valor, irmão. Se você soubesse a pedra preciosa que você é, irmão, tem pessoas que daria tudo para ter um coração igual a você. Tem gente, irmão, que daria tudo, os seus bens, para ter esse amor de Deus para contigo. Deus te ama muito. Deus pediu para falar para irmão, para irmã que são desvalorizados pela família, pelos amigos, pela sociedade. Há um espírito de rejeição que te persegue. Não é porque você não tem valor, não. É porque o seu valor é alto demais.
o seu valor é alto demais. E Deus, para provar o seu valor, o amor que Ele tem para contigo, Deus ainda desce alguém a sepultura. Para te provar, bota no leito, espreme alguém e fala, com minha serva não, com o meu servo não. Trate de uma forma diferente. Aqui não. Você pode tratar outras pessoas igual a você, mas no meu ungido, na minha ungida, você não vai fazer isso. Então, irmão, Deus dá limite a alguém. Porque Ele é Deus. Vamos para a palavra, irmão? Em nome de Jesus. A palavra fica aqui em Primeira Samuel. Deixa eu botar o óculos, senão eu não enxergo nada. 1 Samuel, capítulo 25. 25. 36 que diz: Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. E aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Deus leva muito a sério. Nabal era um homem riquíssimo e um homem perverso e maligno, casado com Abigail, uma mulher com coração bom. Pensa em uma pessoa com coração bom. Era Abigail, casada com um homem perverso. Só Deus sabe a forma que esse Nabal, ignorante, tratava Abigail. Irmãos, mas só que Davi, os seus exércitos, ele estava fugindo ali de Saul. E ele vivia assim no deserto, tomando conta, sabe, da propriedade ali. Ele fazia segurança. E ele fazia a segurança de Nabal. Nabal era um homem, tipo hoje um fazendeiro, né? Tinha muito servo, muito gado, um patrimônio muito grande de terra. E Davi com seus soldados fazia segurança ali. Porque tinha muito ladrão ali que roubava, irmão, os gados, dava muito prejuízo. Enquanto Davi estava ali fazendo a segurança, o seu exército, para Nabal nada foi roubado. Irmãos, mas Davi precisou de alimento. Acabou o alimento e ele dependia de alimento por seus soldados, eram muitos. E ele precisava, irmão, se alimentar. E ali ele pediu por um dos mensageiros dele ir até a Nabal. Nabal estava dando uma festa ali, irmão, rindo porque é muito rico, né? Mas era um homem ingrato. E chegando lá, e falou: olha, Davi pediu para você mandar alimentos para os soldados. Ele tem feito a segurança, tá? E Nabal, irmão, com um ar de deboche, uma ingratidão muito grande, falou: quem é esse Davi? Não conheço. Tipo assim, desfazendo, irmão, de Davi. Davi, irmão, ele pode ter falhado na vida dele, mas ele tinha um coração bondoso. Por isso que ele era chamado segundo o coração de Deus. Você pode ter suas falhas, meus irmãos e irmãs. Todos nós, irmão, temos nossas falhas. Somos pecadores. Não é porque você é o segundo coração de Deus que você não tem falha. Todo dia falhamos, erramos. Mas uma pessoa, irmão, bondosa, ela sempre vai reconhecer os seus erros diante de Deus. Fala: Deus, eu sou fraco mesmo, entendeu? Não vai sempre culpar. A pessoa, irmão, que é difícil, ela sempre vai botar a culpa no outro. Vai errar e vai colocar a culpa no outro. Quer ver uma pessoa com mau caratismo? Ela sempre está culpando alguém.
sempre está culpando ela. Ela nunca está errada. Ela nunca pede desculpa, ela nunca pede perdão. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa prepotente, nunca reconhece ninguém, o favor de ninguém. Por mais que você faça por alguém, irmão, alguém não está nem aí, não te valoriza. E Deus anota tudo isso. E ele simplesmente desfaz, irmão. É terrível, irmão. Quanto mais você investe, seja por filho, seja por marido, seja por esposa, seja por um amigo, o que esperamos, irmão? Ser tratado da mesma maneira que tratamos alguém. Ser valorizado da mesma maneira que valorizamos alguém. É tão bom, irmão, ser bem tratado, não é, irmão? Então, quanto mais, às vezes, você agrada alguém, irmão, as pessoas tem pessoas que dão patada, acham que você tem a obrigação de tratá-la bem. E Nabal era um tipo de... E Deus só está ali observando a atitude de alguém. Deus está lá no céu, vendo a maneira que seu esposo fala com você, trata você, que seu filho trata você, que sua filha trata você, ou sua mãe trata você, seu pai trata você, independente de qual seja, irmão, que seu patrão trata você, seu chefe trata você, a maneira que você trata alguém, Deus observa. E Deus fica observando até ele pôr limite em alguém. E Davi fica irado, irmão, com a ingratidão de Nabal. Com fome, Nabal dando festa, bebendo, festejando, muito rico. E tá ele lá no deserto, com os seus soldados, com fome. Ele só queria alimento. E não queria de graça não, porque ele estava fazendo a segurança há muito tempo de Nabal. Ele fica furioso. Mas Deus fala, irmão, para a gente não colocar o sol sobre a nossa ira. Quem faz justiça ao nosso respeito, independentemente de quanto tempo você tem sofrido na mão desse Nabal. Pode ser mulher, pode ser homem. Deus faz justiça e ele aplica o juízo dele sobre alguém. Irmãos, e Davi promete fazer vingança com as próprias mãos. E um servo ouve aquilo que Davi fala e vai correndo para Abigail e fala o que estava acontecendo. E ela, irmã, imediatamente, quando o marido estava lá festejando, ela faz um banquete ali, leva nos seus animais uma carga boa de alimento, pede perdão a Davi por aquele homem mau, maligno, que era o marido dela. Pede perdão. E pede para ele não fazer aquilo, irmão. Não adianta você querer fazer justiça com suas próprias mãos. Não suje suas mãos, porque suas mãos é santa diante de Deus. Até sua mão, irmão, é santa diante de Deus. Não faça. Não se vingue. Você pode até se irar, irmão. Porque somos seres humanos e ficamos mesmo, muitas vezes, irados. Mas, irmãos, quando você não coloca as suas mãos, quando você suporta as humilhações, as afrontas, Deus chega com o basta dele na vida de alguém. E ali, irmão, ela volta para casa, Davi satisfeito com os seus alimentos, ela leva do bom e do melhor para Davi e para os seus soldados. Ela apazigua ali, irmão, a ira de Davi. Porque tem gente, irmão, na terra, talvez você não acredite mais, mas existe gente bom ainda na terra. Existem pessoas ainda, irmão, segundo o coração de Deus. E raridade irmão, mas existem pessoas bondosas, pessoas que não se corromperam, pessoas de coração bom existem, irmão. Temos que pedir para Deus, sempre, irmão, afastar as pessoas perversas e colocar na nossa vida as pessoas boas. Deus, traga para a nossa vida pessoas boas, porque existem pessoas com defeito, mas pessoas boas, pessoas com bom coração.
E ali, quando ela chega, encontra ele festejando ainda, ela não fala nada, porque ela era uma mulher sábia. Não fala nada. Espera amanhecer, espera ele ficar livre da embriaguez, e de manhã conta a ele. Irmão, ele leva um susto muito grande. Porque como ele ia se defender, irmão? Como alguém que não está no juízo perfeito pode se defender? Diante de um exército, irmão, não tinha para ninguém o exército de Davi. E Deus era com Davi, irmão, não tinha. Talvez se você fizesse justiça com suas mãos, né? Com certeza você ia ganhar. Mas, irmão, não seria a altura daquilo que você merece. Deixa Deus fazer, que a justiça de Deus é milhares de vezes melhor que a sua. Irmão, não se compara. Além de Deus fazer a justiça, ele fala, olha aí, ó, a forma que você está tratando. Isso aí está acontecendo na sua vida, sabe por quê? Porque você tratou meu servo de uma maneira diferente. Você está humilhando. Você está menosprezando aquilo que é meu. E é muito gratificante quando Deus chega para fazer a justiça e o juízo dele. Que ele mostra exatamente, olha, aí, ó, essa enfermidade que eu coloquei. Olha aí o estreito, as portas que eu fechei para você. Sabe por que você está assim? Porque você tocou na menina dos meus olhos. E se a pessoa não parar, Deus vai apertando o parafuso de alguém. E vai apertando, né? A pessoa vai ficar ai, até reconhecer que ela precisa te tratar. E reconhecer que você é um servo e uma serva de Deus. E que em você ninguém faz e acontece não. Não é assim não. Não é desse jeito não. Muitas vezes precisamos, irmão, suportar humilhações de boca fechada. Há um tempo de falar e há um tempo de se calar. Se você já falou para alguém, para ela mudar a atitude com você, não está certo. Olha, é melhor você parar. Eu estou te tratando bem e você está me tratando mal. Você confronta alguém, mas se alguém persiste, você pega, aqui Deus, essa pessoa aqui, ó. Entendeu? Então, irmão, quando ele soube disso, ele infartou, teve um AVC. A Bíblia diz que ele ficou paralisado 10 dias, mas o coração era muito duro. Tem gente que não pede perdão, tem gente que não volta atrás por causa da dureza do coração. Deus jogou a sepultura. Porque Deus não vai deixar você sendo humilhado e humilhada por resto da sua vida, não. Ou essa pessoa mude as atitudezinhas dela, ou Deus vai jogar essa pessoa no leito. Até ela entender que você é servo de Deus. Que você é amado de Deus. Se você soubesse, irmão, o amor que Deus tem na sua vida, você não se olharia assim, da forma que alguém te olha. Ela está falando o jeito que ela é. Está te tratando do jeito que ela é. O que ela fala com você é ela que é. Então, irmão, só tem aqui em nome de Jesus. Deus pediu para trazer essa palavra. Eu peço para os irmãos, se inscrevam no canal, deixa seu joinha, deixa seu pedido de oração, tá, irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permite. E gratidão, irmão, a cada um irmão que tem me ajudado aí, nesse meu novo canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O importante é fazer a obra do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Tenha um bom dia em Cristo Jesus. Amém?